Se você trouxe a sua Bíblia, abra gentilmente em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos. Obrigado, Henrique, Deus te abençoe. Josué, capítulo 1. Nós queremos ler 3 versículos. Aleluia. Quem é de oração, esteja em oração, para que o Senhor traduza a palavra ao nosso coração. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus Santo, estamos outra vez, Senhor, na Tua casa, diante de Ti, da Tua palavra, diante da Tua igreja. Sê conosco, Senhor, para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Nesses 3 versículos nós temos um momento muito especial na vida de Josué. Momento muito singular, momento de solidão, momento de vazio, momento de descontinuidade, de ruptura. Porque, lendo a palavra de Deus, nós vemos que Moisés era o homem de Deus. Não há ninguém como ele é singular, ele é único. Desde a sua infância nós podemos perceber a mão de Deus sobre Moisés, dando sabedoria para sua mãe, Joquedebe. Quando Faraó havia ordenado a morte de todas as crianças, que elas fossem lançadas ao rio, a Joquedebe cuida do menino, esconde o menino, até que não há mais o que ser feito, porque o menino agora é forte, já tem alguns meses. Então ela pega um cestinho e isola, ele impermeabiliza com betume, coloca dentro o seu filho amado e põe no rio. E eu falei aqui esses dias, me permitam repetir, desde criança aprendendo na escola bíblica, no culto infantil sobre Moisés. Então ali a gente vê o rio Nilo, é um riozinho, com umas plantinhas do lado. E na minha cabeça parecia que era assim. Mas quando eu pude ver o rio Nilo, de fato, irmãos, é assustador de grande. Ele concorre com o Amazonas como o maior rio do mundo, disputa. Dependendo de qual a perspectiva, o Nilo é maior, dependendo o Amazonas, se é por extensão, se é por largura, se é por profundidade, se é por volume de água, enfim, são 2 rios gigantescos, irmãos. E a mãe, não tendo o que fazer, solta o menino e diz para a irmãzinha mais velha, Miriam: você fica de olho para ver o que vai acontecer, irmãos. O que a menina ia fazer? O que uma criança faz? Mas a mão de Deus estava lá, o Espírito do Senhor estava lá, e vai guiando aquele cestinho, e ele vai indo, e justamente onde está tomando banho a filha de Faraó, o cestinho aportou, encostou lá no meio de uns juncos. Ela escuta um chorinho e vai lá e abre o cestinho e vê um menino. A Bíblia diz que ele era formoso.
Ela falou, eu vou pegar para mim. Esse não vai morrer, eu vou pegar para mim. Vou colocar nele o nome de Moshes, que significa tirado das águas, porque eu o tirei das águas. E quando ela está ali toda feliz, a Miriam corre lá. Ô princesa, quer que eu arrume uma ama de leite para um menino? E a princesa, quero. Arrume uma, eu pago o salário para ela. Ela corre em casa, mãe, a senhora vai poder cuidar do Moisés, do menino, não tinha nome em casa, não tinha outro nome, e ainda vai ganhar um salário. Acho que foi acidental. Não estava o Senhor cuidando dos destinos do seu povo, daqueles que Ele escolhera? Durante toda a sua vida, Moisés, ele vive no palácio, como filho da filha de Faraó, criado na cultura, na sociedade, na religião egípcia. Mas aquela lâmpada, ela nunca se apagou. Aquele pouco tempo que aquela mãe teve, ela investiu para falar de Deus. E a palavra de Deus, ela certamente frutificará. E ela frutificará nessa noite outra vez, porque a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é fiel. Aleluia. E agora os anos passam, Moisés vem a se tornar o homem chamado por Deus para tirar do Egito toda a nação de Israel, e ele faz isso com sinais, com prodígios, com maravilhas que Deus habilitou ele para realizar. Agora notem, junto com esse homem maravilhoso, com esse homem em quem havia tanto poder de Deus, tanta revelação, tanta manifestação de Deus, junto com ele estava Josué. Josué devia ter por volta de 40, 45 anos, um pouquinho mais, um pouco menos. E ele começa a caminhar ao lado de Moisés. Irmãos, ao mesmo tempo que não devia ser fácil conviver com Moisés, irmãos, não é fácil conviver com uma pessoa que tem muita autoridade. Não é fácil. Ao mesmo tempo que havia esse desafio de estar diariamente com Moisés, porque ele era o servidor de Moisés, por certo, calçava a sandália, cuidava dos objetos pessoais, lançava a mão à sua água para que ele se lavasse, todas as necessidades humanas, Josué estava ali. Os anos foram passando, e Josué também se mostra um homem guerreiro, um homem em quem está a graça de Deus, a presença de Deus, porque ela é compartilhada, e hoje a presença de Deus está sendo compartilhada neste lugar. Você não sairá da maneira que entrou aqui, porque Deus habita a minha vida, Deus habita este lugar, Deus está na sua palavra, aleluia. E Josué, ele é transformado. Se por um lado havia o desafio de conviver com Moisés, e lendo a palavra nós vemos Moisés repreendendo às vezes Josué, discordando de Josué, chamando a atenção. Se por um lado havia isso, por outro, olha que beleza, quando Josué luta contra a nação de Midian. Josué está travando uma batalha física, material, humana, com arco, com espada, com funda, porque é isso que ele foi chamado para fazer. Mas lá no monte está Moisés com as mãos erguidas. E a palavra de Deus diz que enquanto Moisés conservava as mãos erguidas, Josué prevalecia lá no campo de batalha. Olha que lindeza. Acha que Josué às vezes não olhava para ver onde é que estava Moisés?
E olhando para lá, via as mãos do velho, com certeza mãos grandes, de pessoa forte, levantada. E ele prevalecia na batalha. Quando os rebeldes se levantaram dentro do povo, ele viu a glória de Deus em Moisés. Então, reiteradas vezes, ele aprendeu que no dia da angústia, no dia do problema, no dia da luta, havia um líder, um chefe poderoso por causa da glória de Deus sobre ele. Mas, irmãos, a vida, ela é feita de estações. A vida é feita de estações. Nós somos tentados a imaginar essa vida como uma coisa única, contínua, sequencial, mas ela não é. Ela não é. Chegou o dia em que Moisés morreu. Moisés morreu com 120 anos. E aprenda uma coisa, ele não morreu porque estava velho, ele não morreu porque estava doente, e há uma revelação nisso, você não precisa ficar doente para morrer, porque às vezes o crente ele pega uma idade, e ele pensa, eu já estou velho mesmo, então essa doença já faz parte, porque o Senhor vai usar isso para me levar. O Senhor não precisa usar nada disso para te levar. Você pode ler a descrição da morte de Josué. A palavra de Deus diz que nunca cessou o seu vigor, nunca cessou o seu vigor. E nunca os seus olhos se escureceram, com 120 anos. E ele está sobre o monte e o Senhor diz, olha daqui toda a terra prometida, de norte a sul, de leste a oeste. Veja uma coisa, 120 anos e ele conseguia enxergar toda a terra de Israel. E se alguém aqui disser que foi uma visão espiritual, então melhor ainda, significa que na velhice podemos ainda ser cheios da presença, da glória maravilhosa de Deus, aleluia, que é o que diz no Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, para anunciar que Deus é justo, aleluia. O texto do Salmo 92 usa a palavra florescentes, na velhice serão florescentes. Você acha na velhice serão murchantes? Deus diz não, na velhice serão florescentes. Glória a Deus. E agora Moisés morre. E qual que é a primeira fala de Deus para Josué? Ele diz, Moisés, meu servo, é morto. Precisava falar? Quem já viu um morto aqui? Alguém precisou falar para você? Ou você viu lá e está morto? Por que será que Deus avisou? Está morto. Irmãos, ele não sabia que estava morto? Irmãos, ele tanto sabia que já anteriormente o Senhor havia orientado, havia avisado, havia dito como seria o rito. Nada surpreendeu Deus. Deus não foi pego de surpresa. Esses dias alguém compartilhou numas redes sociais que uma parte da nação está sendo vítima, assim como Jesus foi vítima. Irmão, Jesus não foi vítima de coisa nenhuma. Quem acha que Jesus foi vítima, não conhece o Senhor. E aqui também, desde sempre, o Senhor havia estabelecido e havia dito para Moisés, ô Moisés, sobe ao monte, porque hoje é o teu dia de morrer. É isso, ele subiu e morreu. Deus havia estabelecido. Então Josué sabia, a equipe sabia, mas o Senhor disse assim, Moisés, meu servo, é morto. Irmão, isso aqui é muito importante. Às vezes, o crente está numa situação
e houve uma mudança de estação, e ele não percebe. A sua vida já girou, já está num outro estágio, ele não percebe. Eu sentei uma irmã com a minha esposa, cada vez que íamos à casa dessa irmã, ela falava mal do marido, ela reclamava do marido, e todos os defeitos do marido eu fiquei conhecendo, e infelizmente às vezes com o marido presente, ela falava mal do marido na frente dele. Por fim, ela divorciou-se, que era o que ela queria. E nós continuamos apacentando essa irmã, e cada vez que íamos lá, ela falava mal do marido. Qual marido? O ex-marido. Irmãos, a estação já passou. Passou, irmão. Já foi. Os atores já mudaram, já não são mais os mesmos. O cristão, ele precisa entender onde ele está agora e o que aconteceu na sua vida, porque a estação mudou. Ela queria divorciar, divorciou-se. Não, se você divorciou, eu sinto muito. Na tabela de dores da psicologia, o divórcio só perde para o óbito, só. O luto é a maior dor que tem na tabela de dor da psicologia. A segunda maior dor é a dor do divórcio. Você divorciou? Sinto muito, mas já divorciou. É isso. Acabou. Esse é um assunto passado, que às vezes fica querendo ciscar lá, onde não tem mais nada para você. A minha empresa foi à falência, faz 5 anos, estou sofrendo muito, irmão, já faliu. Já faliu, já perdeu, já acabou-se. Eu vim agora aqui para o culto e eu gosto muito da Assembleia de Deus aqui ao lado, o pastor Tarciano, um homem de Deus. Gosto do templo, acho tão bonito. E hoje passando eu disse para a Oriana, eu vou mudar para essa igreja aqui, porque é muito bonita. Irmãos, eu me criei na Assembleia de Deus. Eu fui ordenado ministro lá. Se você for ao meu gabinete, vai ver, tem um título lá da Assembleia de Deus, me ordenando como ministro do Evangelho. Fui batizado no Espírito Santo lá. Fui casado lá. Amo os pastores da Assembleia de Deus. Tenho muitos amigos lá, ministro na Assembleia de Deus. Eles já ministraram aqui. Mas, irmãos, é uma estação que passou. Às vezes o cristão ele fica querendo galopar 2 cavalos ao mesmo tempo. É possível? É, mas é muito difícil. É possível estar em 2 canoas ao mesmo tempo? É possível, mas tem que ser artista. Então, às vezes, o cristão, ele está nessa inquietude. Eu quero servir a Deus lá na terça, na quinta aqui, por isso. Tudo bobagem, você precisa descobrir em qual estação você está. O que é que já passou na sua vida? O que é que já não faz sentido, já não faz mais parte? É que eu fiz o vestibular, eu fui reprovado e eu estou muito desanimado. Irmão, você já reprovou. Ficar choramingando não muda absolutamente nada, além de piorar o teu dia, piorar o astral de quem está à sua volta. Nós precisamos entender, irmãos, aonde é que nós estamos. Qual é o nosso tempo hoje? Porque tem coisas que não fazem mais parte da nossa vida. Mas era tão bom. Mas era mesmo. Mas acabou. Moisés era muito bom. Ele era fantástico, na verdade. Mas morreu. Não tem o que fazer. Josué, presta atenção. Moisés, meu servo, é morto. Pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Qual estação na sua vida que já passou e você ainda está tentando pegar frutos de lá?
e querendo desenterrar defunto. Isso é algo passado, irmãos. Irmãos, o luto, o tempo do choro é muito importante, muitíssimo importante. Eu às vezes acompanho pessoas com problema e eu digo, você precisa chorar. Porque é a hora de chorar. Não tem uma hora de chorar? Tem uma hora de chorar. Chorou, dá um tempo de luto, de tristeza. A mulher já não usa maquiagem, o homem se veste mal, porque está de luto, está triste. Para sempre? Não. A igreja está compreendendo? Moisés, meu servo, é morto. Sobre isso, não há mais nada a ser feito nem dito. Passou. Qual que é a palavra para você? Levanta-te. Aleluia. Esse é o passo 2. Tome consciência de onde você está e levante-se. Olha que interessante. O texto diz... está com a Bíblia aberta aí? Alguém está com a Bíblia aberta? Josué 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, eu te levantarei. Está escrito isso? O que está escrito? Ou seja, levante-se você. Diga para quem está perto de você, levante-se. Tem crente que não gosta que o pastor fale, diga para o irmão ao seu lado, mas diga, levante-se. É porque a pessoa às vezes fica achando que Deus vai levantar ela, o próprio Senhor está dizendo, levante-se. Eu sou pai, mas já fui filho. E eu lembro muito bem da minha mãe, engole esse choro. Os antigos lembram, alguém aqui ouviu engole esse choro além de mim? Quanta gente já engoliu o choro? Irmão, a mãe sabia, ele vai chorar, tá tudo bem. Vai chorar mesmo, ou porque apanhou, ou porque caiu, ou alguma coisa, e chora. Mas a mãe deixava chorar para sempre? Não. Irmãos, esses dias eu vi uma cena com muita tristeza, um monte de gente aplaude, irmão. Nós vivemos numa geração de maioria está doente emocionalmente, irmãos. Talvez alguém mais viu. Havia um pai sentado aqui e uma criança aqui de uns 2 aninhos, bem loirinha, e a criança chorando e batendo os pés e tal, e alguém disse na postagem, essa criança está tendo uma crise, olha que maravilhosa a paciência desse pai, e a criança ficou ali, irmão, batendo perna, resmungando, chorando, e batendo, e para cá e para lá, e eles deram o nome da doença que a criança deveria ter, e eu não vou reproduzir porque eu não sou eco de bobagem, e aquela criança ali ficou um tempão, irmãos. Vamos ver como é que nós estamos, como que a sua avó chamaria isso? Birra, que mais? Manha. Você acha que há 30 anos uma avó deixaria isso? Uma mãe? Vira com o bumbumzinho para cima, pare já de chorar. Irmãos, como essa criança não tem limite, ela vivencia a sua liberdade doentia até o limite, até extrapolar, até esgotar-se. Os irmãos entendem que essa criança um dia vai ter uma doença de verdade? É isso, irmãos. Aquela sua mãe que parecia durona, que parecia brabona, aquela mãe foi uma bênção para você. É por isso que você não está internada hoje num sanatório, porque ela dizia, para já com essa birra, para com essa manha, não quero mais escutar. E a gente engolia. E às vezes era de noite, tomava café, depois quando já estava uma meia hora deitado, fazia assim. Mais alguém? Irmãos, o Senhor está dizendo para Josué, levanta-te. Irmãos, o crente precisa ter uma atitude. Irmãos, a salvação é uma parte, ela é importante, claro, ela é fundamental, ela é mais do que importante, ela é fundamental. Nunca esqueça que eu disse isso com todas as palavras, com todas as letras. A salvação é fundamental,
porque é pela salvação em Cristo que nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas, irmãos, para essa vida, para ter um casamento de sucesso, uma vida profissional de sucesso, uma vida acadêmica de sucesso, para ter um ministério de sucesso, e quando eu digo sucesso, não pense limitadamente em dinheiro, a vida é mais do que dinheiro, eu estou dizendo no todo, uma vida plena, uma vida de satisfação, de alegria, você precisa ter atitude. Atitude. Às vezes o cristão fica querendo que Deus faça coisas que Deus não fará. Ele disse, levanta-te. O cristão precisa ter atitude, caminhar na direção mostrada pelo Senhor. Só que às vezes o crente não reage. Olha o que diz Lucas capítulo 31, você não precisa ir, guarde a sua mão aqui se você for, porque já vou voltar. Lucas capítulo 7, versículo 31. Lucas capítulo 7, guarde a mão lá em Êxodo, versículo 31. Diz assim: a que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros, nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, presta atenção. O Senhor está dizendo, esse povo parece aquela gente que está ouvindo o toque da música e não dança. Ou então uma lamentação, uma música de sepulcro, de choro, mas não chora. São insensíveis, não reagem. Irmão, presta atenção. E eu sei que está reverente, presta com o teu coração. Não deixa Satanás torcer nada do que eu estou falando. Tem alguém mais orando aqui comigo? Tem? Amém? Orando que o Senhor revele a palavra. Irmãos, a igreja, ela se reúne para ajudar você a vencer. A equipe pastoral se reúne regularmente para buscar a ajuda de Deus, achar maneiras de ajudar você. Mas quem tem que se levantar é você. Ninguém não vai levantar você. Agora veja uma coisa. Ontem teve aqui um evento para mulheres. E quem veio disse que estava uma benção. Irmão, não é para levantar a mão, tá? Ninguém levante a mão. Não é confessionário. Você que é mulher, moça, você veio? Presta atenção, porque senão a dança, a flauta foi tocada, mas você não dançou. Pergunto de novo. As mulheres, as moças, as meninas, você veio? Ou você achou uma desculpa para não vir? Porque é sempre desculpa, irmãos. Nós sempre temos tempo e dinheiro e ânimo para tudo que consideramos prioridade. Os jovens, como tinha o evento das mulheres aqui, não se reuniram. Então eles se reuniram com outro ministério, tiveram uma palavra de Deus, um tempo devocional e foram jogar vôlei de areia no lugar aí. Você que é jovem, você foi? Porque senão a flauta tocou, mas você não dançou. Quando tem limpeza aqui na igreja, vamos limpar a igreja, você participa ou você nunca pode? Você que é da equipe pastoral, presta bem atenção, você que é membro da equipe pastoral, quando tem reunião da equipe pastoral, você participa ou você tem uma desculpa boa para não vir? É forte? É forte, é o que Jesus falou. A quem que eu comparo esse povo? Toca flauta, não dança. Toca lamentação, não chora.
Veio João Batista, não comendo pão, que diz que ele comia gafanhoto com mel. Mel é bom, grilo nunca comi. Não bebia vinho, falava, tem demônio. Aí vem o Filho do Homem comendo e bebendo, fala, está aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos, pecadores. Nem João Batista era bom, nem o Senhor Jesus era bom, ninguém não era bom. Mas olha o final, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Por quê? Porque os discípulos de João Batista depois vieram ser discípulos do Senhor Jesus, olha só. Aqueles que tinham a compreensão espiritual do que estava havendo, eles que eram discípulos de João Batista, vieram a ser discípulos do Senhor Jesus. Por quê? Porque o que não participa, o que não dança quando a flauta toca, ele fala, o pastor é ruim, eu vou na igreja porque é a mais perto da minha casa. Presbitério, meu Deus, não suporto aquele presbítero. Jogo de vôlei, está louco, minha articulação não aguenta. Não, vê aquela irmã lá de Portugal, não tem igreja em Portugal para ministrar, vem aqui no Brasil, na Filadélfia. Não vou na equipe pastoral não, o pastor passa muita tesoura, quase me deixa careca. Entendeu? Então, não importa o que faça, a pessoa nunca reage. Em que ponto você está da tua vida? Volte, por favor, para Josué capítulo 1. Levanta-te, levanta-te. Uma outra tradução diz, dispõe-te. É uma expressão que a gente quase não usa. Uma outra diz, anima-te. Essa a gente quase sempre fala assim, te anima. É mais coloquial, te anima. Eu quero perguntar, não é para responder, não é para levantar a mão. O Espírito Santo está aqui, irmãos, sondando os corações. Em que estágio você está? Você ainda está amarrado numa estação que já passou? A estação já foi, isso ali já é um outro tempo, irmãos. Irmãos, eu estou aqui meio com frio, meio com calor. Um pouco porque o meu termostato não é bom. Eu gelo fácil, depois passo calor fácil. Mas por que eu estou aqui meio com frio, meio com calor? Porque essa estação do frio dá a impressão que ela está indo embora. Não estou dizendo que está indo, mas parece que está indo. Entendeu? Então eu estou usando algo que é de uma outra estação. Ontem nós fomos dormir, eu falei para a pastora, pode tirar esse cobertor, porque fica um cobertor e um edredom. Eu falei, o cobertor já pode tirar. Os irmãos estão entendendo? É uma estação que está indo embora. Imagine você cheio de coberta daqui 3 meses. Você não ia suportar. Irmãos, às vezes o crente ele está sobrecarregado, a vida dele é um fardo e ele não entende. É que a estação passou, mudaram coisas na sua vida. Não tem mais o que fazer. Os filhos casaram. É conhecido como a síndrome do ninho vazio. Os filhos casaram e aí a mãe fica chorosa. Ai meu Deus, casaram tudo. Irmão, graças a Deus que casaram. Pessoas se fosse tudo uns feios. Casou tudo. Que bom, glória a Deus. Eu estou orando que o Senhor opere um milagre na minha casa. São estações, irmão. Mas bebê dá muito trabalho. Mas claro que dá, eu estou vendo as irmãs assim. Nem elas não sabem por que fica balançando, mas fica. Porque a flauta está tocando, estão dançando. Irmão, são estações, desfrute a estação. Eu estou grávida, quase não consigo respirar, tenho que ir no banheiro toda hora. Glória a Deus, você está numa estação, você é saudável, tem um filho sendo gerado no seu ventre. Mas choveu muito, eu não posso ir trabalhar. Bom, aproveite, fique em casa, faz um café. Quanto tempo que você não para um dia quieto na sua casa, faz um café, come umas bolachas, fica quieto. Irmão, tem dia que é para ficar quieto. Mas às vezes o cristão, ele só consegue imaginar uma linha reta. E Deus está dizendo nesta noite, eu sou um Deus de estações, e eu vou mudar a estação na sua vida. Eu abençoarei você, mas levante-se, tome uma atitude,
levanta-te, aleluia. Irmãos queridos, há alguns anos eu estava no interior do Brasil. Eu estava na casa de um pastor muito amigo, com quem tenho amizade até hoje, respeito ele, amo, minha família o ama. E ele me levou ao aeroporto, e ali no aeroporto ele estava me contando, irmão Enéas, eu viajei por muitos países, e eu sei disso, é verdade. A minha história está ligada com a história da igreja, e é verdade. E eu vivia nos aeroportos para tudo que é lugar, mas aconteceu uma tragédia na minha história, eu precisei voltar para o Brasil, e hoje eu não viajo mais, não vou mais a lugar algum, não tenho mais convite para ministrar em outros países, mas às vezes eu venho aqui no aeroporto só para tomar um cafezinho, e eu fico sentado aqui no aeroporto, lembrando o tempo que eu fazia aquelas viagens. Os irmãos conseguem imaginar que tristeza é isso? A estação mudou, mas a pessoa ela está presa numa realidade. Quem sabe quantas vezes Deus falou para aquele pastor, aquela fase morreu. Levante-se, levante-se. Irmãos, com quem será que Deus está falando nesta noite, dizendo, levante-se. Não fique prostrado, não fique nesse lugar de tristeza, de morte, de perda. Levante-se, mova-se do seu lugar. Aleluia. E o Senhor diz, passa este Jordão, tu e este povo. Irmãos, na sua vitória está a vitória de muita gente. Aleluia. No teu levantar-se está o levantar de muita gente. Queridos irmãos, ontem, depois de 3 meses, pela primeira vez eu voltei a fazer a oração que eu fazia há muitos anos. Eu acordei pela manhã e eu ajoelhei ao lado da cama e eu abri os braços como eu sempre fazia e disse, Deus, obrigado pela saúde perfeita que o Senhor me dá. E respirei. E falei, Senhor, os meus pulmões são perfeitos, eu te agradeço. E hoje eu notei, irmãos, quando eu fui orar, depois de 3 meses, eu voltei a orar pelo presidente da República. Há 3 meses eu não orava. Por quê? Porque há 3 meses eu e minha família sofremos um abalo terrível. A nossa barriga encolheu para dentro com a pancada. E eu agradeço a Deus pela sua vida, você que esteve junto conosco, que esteve junto, que esteve lá. Eu não esqueci. Estou terminando de ligar umas luzes lá na churrasqueira, vou fazer um churrasco para todo mundo que esteve junto. Pode ficar alegre aí. Os irmãos perceberam, foi uma pancada tão grande que mudou até a minha oração. Mas irmãos, a voz do Senhor, ela está dizendo para mim, levante-se, levante-se, porque na minha vitória está a vitória de muita gente. Eu quero dizer para você, lá na sua casa, tua vitória é a vitória de muita gente, da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos, tem pessoas que gostam de você. Irmãos, o diabo ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Às vezes ele faz o crente achar que ele é o centro do mundo. Ai, todo mundo acha que eu canto tão bem. Mentira. Você não canta tão bem. Ai, todo mundo acha que eu toco tão bem. Não, não é mentira, não é todo mundo. É umas pessoas à sua volta. Notaram? Ele mente, ele empurra a pessoa para um extremo. Todo mundo acha que eu sou o máximo. Mentira, você não é o máximo. Mas às vezes ele empurra para o outro lado. Ninguém gosta de mim. Mentira. Está todo mundo falando mal de mim. Mentira. Will Smith nem sabe que isso existe.
Note, ele mente, empurra para lá, por isso que o nome dele é diabo, aquele que lança de um lado para o outro. Mas o nosso Deus não. Ele diz assim, aquela experiência ruim, aquilo acabou. Agora levante-se e passe o Jordão. Aleluia. Caminhe na direção do propósito que eu tenho para a sua vida. Porque na sua vitória está a vitória de muita gente. Ponha-se em pé gentilmente, igreja querida. O Senhor conclui esta primeira parte da sua fala dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. As promessas de Deus não falharão. Mais de 4.000 anos se passaram. Josué se levantou, passou o Jordão, e porque ele creu, a terra de Israel está lá, é do povo do Senhor até hoje. Quem sabe eu devesse orar por uma pessoa aqui nesta noite. Se há alguém aqui que entende que algo na sua vida findou, que fica para trás, e que Deus tem um novo para você. O Espírito Santo está animando o seu coração, porque o novo às vezes assusta, porque é o desconhecido, é o ainda não experimentado. Mas se você crê que esta é a sua noite, deixe seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos interceder por você. Há alguém que sente esta necessidade, acene assim com a mão. Tem uma pessoa dizendo, esta é a minha noite. E mais alguém que sente, hoje é a minha noite. Eu quero caminhar para o novo de Deus. Lá tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa. Tei farai. A igreja esteja em oração. Não é fácil caminhar para o novo, para o desconhecido. Venham à frente, vocês que querem a ajuda da igreja em oração. Aleluia. Aleluia. Olhe para cá um instante, gentilmente. Quando nós deixamos a casa onde estávamos, e nós gostávamos daquela casa, nós doamos guarda-roupa, nós doamos balcões, mesas. O pessoal foi lá e levou de graça. Um homem que eu doei o guarda-roupa, ele ficou tão penalizado de eu doar um guarda-roupa tão bom, que ele me deu R$100. Eu falei, eu não estou vendendo, estou doando. Ele falou, não, mas eu quero te dar uma oferta. Eu falei, tá bom. Uma outra pessoa levou um sofá grande que tinha lá, falou, vou te dar R$100. Eu falei, eu não estou vendendo, amigo, eu estou doando. Não, mas ele ficou constrangido. Nós ficamos 2 meses aqui no Novo, sem saber para onde íamos. Irmãos, o Senhor nos colocou numa casa, tem tanto armário, irmão, tanto guarda-roupa, tudo pré-moldado, uma cozinha toda desenhada. Ontem o moço foi lá, terminou de montar a cozinha, nós nem temos o que colocar em tudo aquilo, irmão. Falei para a Oriana, onde é que vai achar tanto copo, panela, coisa arada? Não tem, irmão. Aí tinha um sofá lá, hoje o presbítero almoçou com a gente. Falei, esse sofá é da casa, irmão, muito melhor do que o que nós tínhamos, porque o nosso já estava muito velho. Por que eu estou compartilhando isso? Porque o Senhor está dizendo, levante-se, não tenha medo, o novo é melhor.
o Senhor vai levar vocês para um lugar de bênção, de vitória. Todos saberão, foi a mão do Senhor que fez isso. Vamos orar. Eu quero convidar o presbítero, o Joabe, a presbítera Luana, venha me ajudar. Presbítera Isabel, pastora Auriana. Aleluia. Esse é um momento muito terno, irmãos, um momento muito íntimo, em que as pessoas estão abrindo seu coração para Deus, diante do novo, do incerto, mas confiando que Deus fará. Maravilhoso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Abençoe cada um que a ouviu e os que vieram à frente, Pai, porque confessam que precisam caminhar para frente. Ó Deus, eu os abençoo e peço que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus.